Olá, seja muito bem-vindo ao canal Aulas de Português. Eu sou a professora Eliane Vieira e no dia 10 de maio foi publicado o edital do concurso da Polícia Militar da Bahia. Um edital que estava sendo bastante aguardado por muitos candidatos. E no vídeo de hoje eu quero fazer um comentário bastante breve sobre alguns assuntos do edital, ok? Então nós temos aqui língua portuguesa, primeiro assunto, ortografia oficial, depois acentuação gráfica. São dois assuntos que, em geral, não são muito cobrados pelo IBFC. O que pode acontecer? Ter, de repente, uma questão, pode ser até que nem caia esses dois assuntos na prova, mas, de qualquer forma, vale a pena você fazer até mesmo uma revisão desses dois assuntos, ok? Depois nós temos flexão nominal e verbal. É um assunto extremamente importante, junto com o número 5, item número 5, emprego de tempos e modos verbais. Número 6, vozes do verbo. Nós temos aqui uma classe extremamente importante, que é a classe gramatical chamada verbos. Então, para qualquer prova de língua portuguesa, você vai precisar estudar verbos. O IBFC até o momento está cobrando aqui essencialmente de verbos 3 assuntos. Então, flexão nominal e verbal, importantíssimo. Emprego de tempos e modos verbais, nem preciso comentar. Depois, vozes do verbo, ou seja, ativa, passiva, reflexiva, voz recíproca. Também isso é muito importante de você estudar. Juntamente, na verdade eu vou fazer o seguinte, não vou dar sequência aos verbos, porque a gente falaria de regência verbal, eu vou dar sequência da forma como o IBFC colocou aqui e depois eu faço alguns comentários. Então nós temos aqui classe dos pronomes, juntamente com verbos. A classe dos pronomes é uma das classes mais exploradas em provas de concurso. Então é importante aqui você analisar que o IBFC está falando de emprego dos pronomes, forma de tratamento e colocação pronominal, ou seja, próclise, ênclise e mesóclise. Isso não tem jeito, você precisa dominar as regras de colocação pronominal. Já falei a número 5, falei a número 6, agora vamos para a número 7, concordância verbal e nominal. Eu já corrigi algumas questões do IBFC sobre esses assuntos aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, é importante que você se inscreva, porque sempre eu estou comentando questões novas do IBFC. De repente, uma dica que eu dou no vídeo já é suficiente para você utilizar na hora da prova. Vale a pena você ficar atento ao número 7, ok? Número 7 é importante, número 4 também é importante, verbos, classe gramatical dos verbos também é extremamente importante. Depois nós temos regência nominal e verbal. E a minha dica é que você estude regência nominal e verbal juntamente com crase. São dois assuntos que de alguma forma se entrelaçam. Então é importante você saber a regência dos nomes, a regência dos verbos e atrelado a isso, você vai estudar os casos em que há crase, os casos em que não ocorre a crase, os casos facultativos e foque no seguinte, é importante lembrar isso. O IBFC geralmente, ok? Não estou dizendo que isso vai acontecer lá na sua prova, mas geralmente o IBFC cobra aqueles casos básicos do emprego do acento indicativo de crase, que é o quê? Um elemento anterior pedindo uma preposição e o elemento posterior admitindo um artigo definido feminino, ok? Então é importante porque aqui nós estamos falando essencialmente de regência nominal e verbal, porque aqui nós temos um termo que vai pedir uma preposição. Então, um caso clássico e básico do emprego do acento grave. Preste bastante atenção a esses dois tópicos aqui, número 8 e também o número 9. Número 10, pontuação, sobretudo o emprego da vírgula, o emprego do sinal de 2 pontos, ok? São dois assuntos dentro de pontuação que você precisa dominar. E daqui a pouco eu vou fazer uma observação sobre pontuação.
Depois nós temos número 11, redação, confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas. Se você algum dia já fez prova da FCC, você sabe que isso aqui quem cobra é a Fundação Carlos Chagas. Então, quando a gente fala de confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas, aqui você precisa estudar tudo, exatamente tudo. Dentro desse confronto, o IBFC pode explorar qualquer teoria gramatical. Depois nós temos intelecção de textos, nós estamos falando de interpretação e compreensão textual. É importante que você saiba que existe diferença entre os comandos de interpretação de textos e compreensão de textos. Se você é meu aluno lá no curso Questões Comentadas IBFC, você sabe muito bem essa diferença. Então é importante que você, quando for estudar interpretação, compreensão, entenda também os comandos preferenciais da banca. E uma outra dica que eu posso te dar em relação à interpretação de textos é que você deve começar a fazer uma leitura direcionada, uma leitura estratégica para aquilo que a banca cobra, ok? E depois nós temos redação oficial. Se você já fez alguma prova do SESP ou UNB, você sabe que esse assunto é característico do SESP. O que a gente percebe aqui? Eu preciso fazer duas observações. Número 1, o IBFC, na verdade, está ainda tentando buscar a sua identidade. Por que eu posso dizer isso? Porque ele fez aqui uma mescla, um mix, uma mistura de um conteúdo que a Fundação Carlos Chagas essencialmente cobra com outro conteúdo que essencialmente o SESP cobra, ok? Então tome bastante cuidado com isso. Eu não sei se o IBFC vai cobrar tudo isso na prova. Para não haver dúvida, o que você deve fazer? Você precisa se basear pelas provas anteriores do IBFC. Além disso, foque na teoria objetiva. Eu falei isso no vídeo anterior. Se você não assistiu a esse vídeo, é importante que você assista como começar a estudar para o concurso PM Bahia. Então foque na teoria objetiva e o principal, em estratégias de resolução de questões específicas para o IBFC. Uma outra coisa que é importante ressaltar é que esse edital, de alguma forma, ele veio enxuto. E no vídeo passado, por exemplo, eu falei que é importante você estudar a parte de classe de palavras, é importante você estudar a parte de sintaxe. E quando você olha para essa lista de assuntos, esses dois tópicos não aparecem. Só que, se você analisar de uma forma mais específica, é claro que aqui você vai precisar sim dos conhecimentos sintáticos e dos conhecimentos morfológicos para resolver algumas questões. Por exemplo, quando a gente fala de colocação pronominal, ora, o pronome relativo, por exemplo, atrai o pronome oblíquo em fator proclítico. Se você não sabe identificar um pronome relativo, ora, é provável que você não consiga perceber erros de colocação pronominal. Então é importante que você entenda que muitas vezes a banca não coloca especificamente, não coloca assim de forma clara aquele assunto, mas num segundo plano você vai precisar dele para resolver algumas questões. Por exemplo, concordância verbal. Você precisa saber identificar o sujeito da oração. Então identificar o sujeito da oração é o quê? Um conteúdo sintático. Pontuação. Ora, emprego da vírgula. Emprego da vírgula, a maioria das regras são relacionadas a quê? A sintaxe. Ou seja, você isola um vocativo por meio da vírgula. Ora, estou falando de sintaxe. Você, por exemplo, não pode colocar uma vírgula entre o sujeito e verbo. Então, você precisa saber identificar o sujeito, precisa saber identificar o verbo. Estamos falando de morfologia. Ora, você também vai colocar a vírgula para isolar uma oração subordinada adjetiva e explicativa. Você precisa saber identificar as orações. Então, não se iluda achando que o edital foi colocado
colocado de forma enxuta e que você não vai precisar de conhecimento acerca de morfologia e de sintaxe para resolver as questões. Tome bastante cuidado com isso, porque é necessário ver também as entrelinhas do edital. E, além disso tudo, o IBFC também vai cobrar uma redação, ok? Então é importante que você também saiba as principais características da banca em relação à redação. No curso Português PM Bahia, eu vou gravar 2 vídeos falando um pouquinho sobre a redação para o IBFC. Se você é meu aluno, não se desespere, porque eu vou gravar esses vídeos e logo logo eles estarão disponíveis lá na sua área de aluno, ok? Então, resumindo, é importante estudar bastante, mas estudar de forma objetiva e de forma estratégica. Você precisa focar, como nós não temos muito tempo até o dia da prova, que vai ser em agosto, então você precisa focar naquilo que realmente cai, na teoria objetiva, direcionada e também na resolução de questões do IBFC, ok? Se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal e não se esqueça de deixar o seu like. Se você quiser se preparar de forma adequada para o concurso Polícia Militar da Bahia, eu vou deixar o link do curso aqui na descrição do vídeo. Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!